Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler Salmo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 23 é uma bênção, né? Amém. Precisamos entender esse salmo, né? O que o Senhor quer nos dizer, né? Amém? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, Sim, Pai. porque o Senhor tem sido o nosso pastor, Oh, porque o Senhor tem nos guiado, Senhor, pelas veredas da justiça. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te louvamos. Obrigada, Pai. Senhor, e suplicamos a Ti, Senhor, fala conosco na Tua sim, palavra. nosso Deus. Necessitamos ouvir a tua Enche o nosso coração da Tua alegria, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, sempre que nós lemos o Salmo 23, nós precisamos entender que o Salmo 22 e o 24 parecem fazer parte do mesmo texto. A impressão que eu tenho é que Davi, quando ele começou a escrever, né, ele se sentou ali para escrever, ele começou no 22 e foi direto até o 24. E aí, futuramente, os homens aí dividiram. É a impressão que eu tenho, não sei se é a realidade, né? Mas quando nós olhamos o texto, nós vemos o Salmo 22, ele escrito num tempo verbal diferente do Salmo 23. E o Salmo 22 também. O tempo verbal do Salmo 22 é o passado, né? Diz assim, em alguns textos, né? Vamos ler alguns aqui rapidamente, só para nós nos situarmos. Por exemplo, no versículo 12, muitos touros me cercaram, que é passado, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força secou como um caco, a minha língua se apega ao paladar e me puseste no pó da morte. Então nós vemos que tudo está escrito num tempo passado, né? Touros me cercaram, meu coração se secou, né? No passado. Quando nós vemos o Salmo 23, já é o tempo presente. O Senhor é o meu pastor, é o tempo presente. Deitar-me faz, também presente, né? O imperativo presente. Refrigera minha alma, tudo está no presente. E quando nós vamos para o Salmo 24, nós vemos que tudo está no futuro. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aí já é um tempo futuro. Nós vemos a caminhada da igreja nesses 3 salmos. Primeiro, nós vemos o retrato da morte do Senhor Jesus, do seu sofrimento, né, da sua ressurreição e o nascimento da igreja ali no Salmo 22. Quando nós vamos para o Salmo 23, nós vemos o presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós podemos dizer que o Senhor tem sido o nosso pastor todos os dias.
Nós estamos vivendo o tempo presente, o tempo da igreja. E o Salmo 24 nos fala daquilo que nos aguarda, quando nós subiremos ao Monte Santo para encontrar com o nosso Deus. Quem subirá, né, ao monte do Senhor? Então nós vemos aí a caminhada da igreja, né? Desde o passado, o que nós estamos vivendo e o que nós viveremos se formos fiéis ao Senhor. Mas vamos nos ater no Salmo 23. Hoje as pessoas gostam demais de Salmo, né? O Salmo é uma bênção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas criaram uma oração em cima desse texto, uma oração de prosperidade. Se Deus é o dono do ouro e da prata, se Ele é o meu Senhor, então eu não tenho falta alguma. Então eu vou ser próspero na minha vida, né? Eu vou ter riquezas, bens materiais, porque Deus é dono de todas as coisas. O primeiro versículo do Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra. Então tudo é de Deus, e se eu sou filho de Deus, então eu sou dono de todas essas coisas, certo? Mas Davi, quando escreveu esse texto, ele não estava pensando em nada disso. Davi, ele tinha a sua experiência, tanto como pastor de ovelhas, que foi, né? Também como ovelha do Senhor. Então Davi conhecia os dois lados do pastoreio. Ele tanto havia sido pastor, quanto também ele era ovelha do Senhor. E assim, somos nós nos dias de hoje. Hoje nós somos ovelhas do nosso pastor. Ezequiel 34, versículo 31, separado aqui, diz assim, se os irmãos não quiserem abrir, não precisa não. Ezequiel 34, versículo 31. Diz assim: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Meus irmãos, nós somos ovelhas do Senhor. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Ovelhas do meu pasto. Aonde que nós nos alimentamos? É na presença de Deus. Glória a Deus. É na presença de Deus que nós encontramos alimento, pastos verdejantes. Homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Nós somos homens, mas somos ovelhas do Senhor. Somos ovelhas e nós precisamos entender o que é ser uma ovelha. Às vezes a gente acha que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas aqui não está falando da ovelha, né? Não tem a palavrinha ovelha, né? Mas o pastor, ele é pastor de ovelhas. E a palavrinha está aí subentendido. O Senhor é meu pastor, eu sou ovelha do seu pasto e nada me faltará. Nós precisamos entender esse primeiro versículo, não como nada me faltará, porque às vezes nós temos falta de alguma coisa, de algum bem material, que às vezes nós precisamos, em certos momentos pode faltar. Às vezes pode faltar um recurso financeiro, né? Às vezes pode faltar um ente querido. Mas o que Davi quis dizer aqui é que se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele supre todas as minhas faltas. Eu não sinto falta de nada. Nós estávamos conversando hoje mais cedo, nós tiramos a televisão da nossa casa, não fez falta nenhuma, glória a Deus. Já tem uns 4 ou 5 meses, que não sei nem como que liga mais. E não faz falta. Nada me faz falta porque Deus supre. Se o Senhor é meu pastor, Ele supre todas as minhas necessidades. Mesmo que algum bem, alguma coisa possa me faltar. Mas Deus está suprindo essa necessidade na minha vida. Isso foi o que Davi quis dizer, né? E é o que Paulo também aprendeu. Paulo diz assim, eu sei sofrer necessidade, sei ter fartura. A vida na presença de Deus não quer dizer que é fartura material. E nós precisamos aprender a viver com a necessidade, com a falta de certas coisas. Mas tudo posso naquele que me fortalece.
Glória a Deus. Esse é o verdadeiro sentido do texto, né? O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, nem das coisas que me faltam, porque Deus, Ele supre esse vazio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender esse texto olhando como uma ovelha. A palavra diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha, quando ela está ao lado do pastor, ela não tem falta de nada. Porque o pastor vai dar a ela água, vai dar a ela o alimento, vai dar a ela o guia pelo caminho, será o guia pelo caminho, e vai dar a ela um local seguro para ela descansar, o aprisco. Então, a ovelha enxerga desse jeito. Deitar-me faz em verdes pastos. Em Israel, é uma terra de deserto, né? E naquela época mais do que hoje, né? Porque hoje, pela tecnologia, Israel está transformando os desertos em área cultivável. Mas naquela época era área de deserto. E o pastor, ele precisava pegar o seu rebanho bem cedo, às vezes na madrugada mesmo, ele pegava o seu rebanho para levar essas ovelhas até um local onde havia um pouco d'água, um pouco de pasto, né, que são os chamados de oásis. Né? Haviam aqueles lugares onde os pastores levavam as suas ovelhas. Então aqui o texto está dizendo, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor, ele não deixava a ovelha desamparada em qualquer lugar. Né? Ele levantava de madrugada, pegava o seu rebanho, com toda dificuldade. À noite no deserto é frio, né? Mais frio que nós estamos passando hoje aqui em Belo Horizonte. Né? Naquele frio ele levantava, pegava o seu rebanho e caminhava até onde havia pastos verdejantes, para que as ovelhas descansassem ali durante o dia. Refrigera, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, ela tem uma característica de ser presa. A ovelha é sempre presa. Ela nunca é um predador. Ela não tem garras, ela não tem dentes afiados, nada disso. E a ovelha ainda tem uma dificuldade, a ovelha enxerga pouco. A visão da ovelha é limitadíssima. Por isso que tem necessidade do pastor estar guiando, porque ela não enxerga, se tiver um buraco a 1 metro da distância dela, ela cai lá dentro que ela não enxerga. E nós? O que nós enxergamos na nossa frente? Quanto tempo nós sabemos na nossa frente? A nossa visão é limitadíssima. Daqui 1 segundo, nós podemos partir para o Senhor. Teve um ataque fulminante. Estava pregando a palavra de Deus, teve um ataque fulminante, foi para o Senhor. Nós não enxergamos isso. Né? Nós fazemos os nossos planos, né? Chegar lá em casa, fazer um almoço, né? Vou fazer isso e isso. Mas chega lá, o gás acabou. Não teve jeito de fazer. Nós não enxergamos. Somos ovelhas. Né? A nossa característica é não enxergar. Nós necessitamos de um pastor na nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus coloca, eu sou o bom pastor. Porque nós temos necessidade de pastor. Porque nós não enxergamos. Quem enxerga é o pastor. Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Como a ovelha não enxerga bem, se o pastor levar a ovelha para um lugar onde as águas são turbulentas, que fazem muito barulho, a ovelha morre de sede, mas não toma água naquele lugar. Porque ela não enxerga, então ela ouve muito bem. A ovelha ouve muito bem, é a nossa característica. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do pastor. E a ovelha também é assim, ela ouve muito bem, mas ela não enxerga. Então quando ela chega numa água, que a água faz muito barulho, uma cachoeira, onde a água é turbulenta, ela morre de sede, mas ela não toma água naquele lugar. Então o pastor, ele precisa conhecer essa característica da ovelha. Então guia-me mansamente às águas tranquilas. Então quando a água está bem tranquila, ali a ovelha se satisfaz, né, da sua sede, né? Ela toma a sua água, ela deita ali naquele lugar, ela fica tranquila, porque não tem barulho ali, não tem barulho.
E o pastor, ele sabe dessas características das ovelhas. E Jesus conhece as nossas características, nossas limitações. Jesus sabe que nós enxergamos pouco, mas Jesus quer que nós possamos ouvir a sua voz. Eu me lembro de uma experiência de um pastor que foi fazer uma excursão em Israel e chegou a um lugar desse. E quando ele chegou ali, havia vários pastores e vários rebanhos ali naquele local, se alimentando, descansando, tomando água ali, e vários rebanhos. E esse pastor ele ficou assim, quando foi embora, como é que vai saber se a ovelha é desse ou daquele? Se é desse pastor, é desse rebanho ou é daquele outro pastor ali? Como é que vão fazer? E deu justamente no momento em que um pastor se retirava. E quando aquele pastor se retirou, aquele pastor soltou um assovio e todas as suas ovelhas foram atrás dele. E as outras ficaram lá, bem separadinhas. E aí nós lembramos daquela passagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Meus irmãos, o nosso ouvido precisa estar atentos à voz do Senhor Jesus. Porque nós somos ovelhas. Como diz lá em Ezequiel, né? Somos homens, mas porém nós somos ovelhas do Senhor. Ovelhas do seu pasto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O período no deserto, ali durante o dia, era sol castigante, né? Calor. E o pastor precisava entender essa necessidade e levar elas onde havia sombra, onde havia ali um local para elas se refrigerarem. Não podia deixar as ovelhas lá pela areia do deserto, escaldante. Então ele precisava entender isso e levar a ovelha a estar naquela sombra, né? Refrigerando a sua alma, né? Refrigera a minha alma. Né? E a palavra de Deus diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. O Senhor Jesus conhece nossa necessidade, Ele é nossa sombra. O local para nós nos descansarmos é debaixo das asas do Senhor, das asas do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Isso aqui é complicado, né? Você andar segundo o que Deus tem nos guiado. A ovelha, ela gosta de sair por aí, né? A ovelha gosta. É por isso que o pastor tem o cajado, tem aquela pontinha, né? Que quando a ovelha começa a sair fora do caminho ali, o pastor com todo carinho vai lá, pega ela naquele garfinho, né? Naquela voltinha do cajado, pega ela ali e traz para cá, para guiar. Então, quando Davi escreveu, Davi ele conhecia muito bem ovelhas, né? Ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas. Porque se ela não enxerga bem, ela precisa de alguém guiando. Guia-me pelas veredas da justiça. A ovelha ela precisa ser guiada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. Algumas pessoas dizem que esse local era um local físico onde as ovelhas precisavam passar. E se o pastor não tivesse muito cuidado das ovelhas, as ovelhas elas saíam do caminho e caíam em ribanceiras e morriam por ali. Outras pessoas dizem que isso aqui é uma alegoria à vida que nós passamos, aos perigos que nós enfrentamos, às lutas que nós enfrentamos. Sendo uma coisa ou outra, o que nós precisamos saber é que Deus está conosco. Se for um lugar onde nós corremos um risco físico de morrer, Deus há de preservar a nossa vida. Se for um momento que nós passamos de luta, de tribulação, Deus está conosco e Ele vai nos dar vitória. Então, a ovelha ela não precisa temer, porque Deus está com ela. Porque o pastor está presente.
A ovelha, ela está sempre tranquila, porque o pastor está com ela, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes o cajado, a outra ponta do cajado é reto. Ele lhe servia para corrigir. Ovelha muito bagunceira, vara. Mas com tanto amor que Jesus faz conosco, que isso nos consola. A correção do Senhor, ela não traz amargura, ela não traz dor, pelo contrário, ela traz refrigério e ela traz amor pelo nosso Senhor. O cajado, ele tinha era como se fosse 3 instrumentos em um só, na maioria das vezes. Ele era o cajado, que é aquela parte curvadinha para buscar a ovelha. Quando a ovelha caía em algum buraco, em algum lugar ali, o pastor enganchava a ovelha e trazia para o caminho. Ela servia de vara para correção, porque a ovelha também gosta de sair fora do caminho. Né? E o cajado, também, muitas vezes, ele escondia uma lança por dentro ali que servia de proteção para as ovelhas. O lobo vinha para pegar as ovelhas, o pastor ia ali com aquela lança que aquele cajado ele se tornava. O leão, é a experiência de Davi, né? Quando Davi chega diante de Saul fala, mas você é muito jovem, você não pode enfrentar o Golias ali, porque o Golias ali é guerreiro experiente. Aí Davi fala com ele, o leão veio e eu matei, o urso veio e eu matei, eu também vou matar esse gigante aí no nome do Senhor. Então o cajado, ele serve também de proteção para a ovelha, porque ele é uma arma na mão do pastor. Então a ovelha, ela está segura, né? Tanto ela tem o alimento, ela é guiada pelo pastor e ela também está protegida pelo pastor. E assim é a nossa vida na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A correção do Senhor é correção com amor. A Bíblia diz assim, o pai corrige o filho quem ama. Se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, glória a Deus. Isso é prova do amor de Deus para conosco. E isso nos traz consolo, conforto, não dor. A correção do Senhor, ela não traz dor, ela traz conforto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os inimigos naturais da ovelha, né? O lobo, o leão. Né? O pastor, quando ele leva a ovelha a se alimentar, né? A ovelha, mesmo que ela vê o lobo, que ela sente ali, percebe que tem um leão perto, né? O urso está ali perto, mas ela sabe, o pastor está aqui. Glória a Deus. Então, preparas uma mesa, mesmo que seja na presença dos inimigos. Né? Mas o pastor estando presente, a ovelha está segura. Irmão, quando você está diante das adversidades, se você está ao lado do Senhor Jesus, você pode se sentir seguro, porque Ele vai te dar vitória. É a função do pastor, é proteger as suas ovelhas. E Deus tem sido o nosso refúgio, Deus tem sido o nosso escudo, fortaleza na hora da angústia, socorro bem presente. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, ele nunca se distancia do seu rebanho, o pastor está sempre presente. E é por isso que o salmista, ele pôde dizer, socorro bem presente na hora da angústia. Então a ovelha, ela se alimenta tranquila, ela não precisa estar preocupada. Nós não precisamos estar preocupados se nós estivermos na presença do Senhor, porque Ele é socorro bem presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós estudamos aqui a respeito do óleo, óleo da unção. Esse aqui é um dos exemplos. A ovelha, ela precisava ser untada com óleo para que as moscas, os insetos ali do deserto, principalmente perto daquela região onde havia o oásis, né, que havia água, é o óleo que fazia a proteção para que as moscas não viessem picar as ovelhas.
unges a minha cabeça com óleo. Meu irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, as moscas aí de fora, elas não têm poder sobre a sua vida. O Espírito Santo nos protege daquilo que vem contra a nossa mente, dos convites, né, dos entendimentos errados da palavra, aquilo que vem para atacar a sua mente, o Espírito Santo te protege. A ovelha, ela tinha a cabeça untada com óleo. Nós precisamos ter a nossa cabeça untada com o Espírito Santo. Nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nunca falte o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque Ele é segurança, é proteção para nós contra as investidas do adversário, contra os pensamentos maliciosos, contra os ataques maliciosos do adversário. A ovelha, ela tinha sua cabeça untada com óleo. Deus também quer untar a nossa cabeça com óleo do Espírito Santo. Basta você deixar. O meu cálice transborda. O cálice aqui fala do nosso coração transbordando do Espírito Santo. Deus, quando Ele derrama do seu Espírito Santo sobre a vida de alguém, Deus não fica medindo, né, conta gotas. Né? É uma dose da coronavírus, da Coronavac, né? É uma dose ali, ó, e mostra para você, ó, são 5 ml. Não, Deus derrama sem medida. O Espírito Santo de Deus é derramado sem medida sobre a vida do homem, para que o seu cálice possa transbordar. Meus irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração transbordantes do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa transbordar no nosso coração, o nosso coração precisa estar vazio das nossas coisas. Nosso coração precisa estar vazio do nosso eu, do nosso querer, daquilo que nós gostamos de fazer. Nós precisamos renunciar para que o Espírito Santo possa encher completamente. Não tem como o Espírito Santo ser misturado com outras coisas que tem no nosso coração. Às vezes o nosso coração tem um rancor. Como que o Espírito Santo vai se misturar com isso? Algo que nós não perdoamos, alguém que nós não perdoamos, como que o Espírito Santo vai compactuar com isso? Nosso coração precisa estar vazio para que o Espírito Santo possa encher, para que Deus possa derramar do seu Espírito Santo sobre a nossa vida e nós possamos dizer, o meu cálice transborda do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Nós não precisamos buscar a bondade de Deus, é a bondade de Deus que nos segue. Se nós somos ovelhas, nos comportamos como ovelhas do Senhor, a bondade do Senhor é que nos segue. A bondade e a misericórdia do Senhor é que nos segue. Nós não precisamos buscar. As pessoas saem por aí, caminham 800 quilômetros para receber uma graça, se machucam, né, para receber uma graça de Deus. Nós não precisamos disso, porque as bênçãos de Deus, elas nos seguem. Sua misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista aqui, ele não tinha dúvida, e nós também não temos dúvida, certamente. Olha como que essa palavra é importante no texto. Certamente, meus irmãos, eu não tenho dúvida que Deus vai me abençoar. Eu não tenho dúvida que a misericórdia de Deus vai agir na minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor será renovada na minha vida todos os dias. E o salmista diz assim, me seguirão todos os dias da minha vida, dessa vida aqui na terra, a vida terrena. Todos os dias Deus renova a sua misericórdia sobre a nossa vida. Deus mostra a sua bondade sobre nós. Mas também o Davi, o salmista, ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Meus irmãos, nós habitaremos na casa de Deus eternamente.
Um dia o Senhor há de nos arrebatar, o Senhor vai buscar o seu rebanho, vai levar para a sua casa e nós habitaremos ali eternamente. É o que o texto está dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não tem como nós dimensionarmos esses dias porque é eterno. É a eternidade, não tem como você tirar um dia ou menos, tirar um dia ou colocar um dia, porque é a eternidade. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que sejamos ovelhas. Que sejamos ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha do seu rebanho. Sou homem, né? Somos homens, mas ovelhas. Quando nós chegamos diante do nosso pastor, nós devemos chegar como ovelhas. Dependentes em todos os aspectos. No alimento, na segurança, no descanso. Dependentes do Senhor, do nosso pastor. E Ele é fiel à sua palavra para suprir todas as nossas necessidades. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.